Boa tarde, boa E noite. bom dia se você estiver assistindo isso de manhã. Eu sou a Nani Lopes Eu sou Brian e Hallinan. estamos em mais um Pode Pod Pio. Pio. Hoje com o nosso convidado mais do que especial, José Fernando Modesto. Eba, seja muito bem-vindo, Obrigado, Fernandito, grato. nosso querido Grato pelo tio. convite. Imagina, Padrinho do nosso casamento. padrinho, tio de longa data, né? De você recente, mas dela desde que nasceu. É isso. E Ó, tio não escolhe, e ó, né? o recente, né? Já faz o quê? Uns 14 anos que você me conhece, Pois ó. é. O Nossa. recente já tá ficando um tempinho aí, É né? tempinho, Já é dá, já tem, adolescente. já teve netos, teve um monte de coisa nesse Ah, meio aí, né? isso mostra como a Mas vida vai, né? ela Correndo evolui como um muito. rio. Nossa, com certeza. Mas é isso aí, Fernando. Obrigado por participar aqui do nosso Pod Pio. Agradeço E pelo a primeira convite. pergunta que a gente sempre faz para nosso convidado ou convidada, né? É: conte mais, quem é você? Bom, meu nome é como foi apresentado, eu sou o José Fernando, profissionalmente conhecido como Fernando Modesto. Uhum. Sou paulista, natural da cidade de Campinas, né, nascido, criado, né, e profissionalmente eu sou bibliotecário de formação, e sou professor universitário. Hoje em dia eu trabalho como professor, doutor na Universidade de São Paulo, no curso de ciência, de biblioteconomia e ciência da informação, eh, ensinando lá o campo de representação descritiva ou tratamento da informação. Uhum. Tá? Uhum. Que legal. E como é Maravilha. que são esses cursos? Bom, esse curso, primeiro, como eu comecei, né? Sim, como é que você É, chegou lá, como é que né? eu cheguei Essa é a lá? Porque Eu pergunta. acho que eu isso. cheguei mais por destino, né, de Deus mesmo, né, da Uhum. orientação divina. Uhum. Eu fui criado sempre com aquele sonho. Meus pais me criaram e se esforçaram bastante, né, para que eu estudasse, ou seja, nós não éramos ricos, éramos pobres, né, Uhum. mas meus pais trabalhavam muito. Então, eles sempre fizeram todo o esforço para que eu e a minha irmã, as minhas irmãs, estudássemos, né? Uhum. E eu sempre estudei na escola pública. Uhum. E o meu vizinho, né, que era o locatário lá da casa que eu morava, ele sempre me dizia: estude porque para que você possa um dia ascender, né, na vida e sair daqui, né, morar num lugar eh, melhor, ter uma casa mais espaçosa, né? Uhum. E eu Uhum. sempre me dediquei aos estudos, né? Desde o primário ao colegial, né? Sempre me dediquei. Uhum. E na hora de escolher o vestibular, né? Meu sonho dos meus pais era que eu fosse médico. Olha lá. Mas eu não tinha a mínima vocação. Até tentei uma vez prestar o vestibular, mas lógico, Uhum. escola pública, né, nas Uhum. condições Sim, sim. de vida não foram possíveis. Aí no segundo vestibular, eu estava também, né, naquela angústia, o que que eu vou fazer? Aí eu pensei em fazer publicidade. Uhum. E quando eu cheguei para fazer a inscrição na PUC, né, Uhum. que era uma universidade católica privada de Campinas, eh, naquela época era obrigado a fazer duas opções, Uhum. a primeira escolha e a segunda. A Tá. primeira eu Uhum. escolhi publicidade, e a segunda eu fiquei na dúvida. Aí, olhando lá os cursos, eu vi biblioteconomia. Aí eu perguntei para a moça: "O que que é Que isso?", isso, aham. O que né, "Que engloba curso é nisso? esse?", É. né. Ela Uhum. falou: "Olha, um curso muito legal, eu tenho uma amiga que faz, é bem interessante". Aí, como eu estava imaginando a primeira opção, eu marquei lá a segunda, né. Uhum. Uhum. Aí li lá a ementa, tal, realmente era um curso bem interessante. E quando eu fiz o vestibular, Hum. eu entrei nas 2. E aí na hora de fazer a matrícula, eu podia também escolher, né, se eu Sim. mantinha a A primeira primeira ou a ou segunda. optava pela segunda. Sim, legal. Aí eu fiquei na dúvida, falei: "Publicidade?". Aí eu me recordei que, eh, eu batalhei muito, né, na dos 17, 18 anos, Uhum. eu peguei um trabalho para vender anúncio em placa de ônibus em Campinas. Não ganhava nada, andava feito
um cavalo ali pela Aham. cidade toda a pé, Aham. né, mas não conseguia vender, né, Uhum. eu não sou vendedor, não tenho o Entendi. dom Tem que ter, de tem que ter tem esse que ter dom mesmo. técnica, dom, Sim, sim, né, sim. ser uma pessoa O persuasiva, né, insistente, não é o né? meu Uhum. perfil. Uhum. Mas aí eu me lembrei, falei: "Ah, publicidade, eu vou arriscar, vou pegar esse", algo me falou, pega o segundo. Uhum. Aí eu mudei. Eu fiz a segunda opção do curso de biblioteconomia e foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Eu me identifiquei com o curso. Legal. Logicamente que depois eu tive uma dificuldade para bancar, né, porque Ah, eu não sim. tinha um emprego estável, né. Uhum. Na época, aliás, estava desempregado, meu pai pagou a inscrição, Uhum. algumas mensalidades, mas foi chegando um período que já não dava Uhum. para bancar e eu Continua. ia até ter que desistir, né. Uhum. Nossa. E aí, eu fui falar com a diretora lá do curso, a minha mãe foi falar com o bispo, que era Hum. a, a diocese era curadora da universidade, porque era uma PUC, universidade né? É. religiosa, a Uhum. PUC, né? Uhum. E aí o bispo fez uma cartinha, mas a diretora tinha também conversado lá no departamento se conseguiam pelo menos um desconto da bolsa, Uhum. né? Daria um desconto na Na mensalidade. mensalidade. Uhum. Uhum. Mas com a cartinha do bispo lá e mais um advogado amigo da minha família, Uhum. eu fui na contabilidade e no final eles me deram assim meia bolsa. Hum. Então eu pagava um mês e o outro eu economizava. Ai, que Tá, bom. perfeito. Com isso, o meu pai podia ajudar, mas mesmo assim era Mesmo assim era difícil, puxado. Uhum. tá? Uhum. E foi chegando num período que mesmo com a bolsa, eu ia ter que desistir. Eu lembro que nessa situação, eu ainda tentei, por conta disso, até concurso para ser policial, bombeiro, Enquanto você estava na faculdade. para Ah, ver se eu sim. conseguia algum rendimento, Ajudar. algum Aham. emprego, né? Porque Sim. Campinas, naquela época, o trabalho era muito difícil, eu não tinha formação nenhuma, Entendi. né? Entendi. E eu lembro que eu prestei o concurso para bombeiro, para policial, né? Porque é policial militar, Uhum. e eu fui um dos que passaram em primeiro lugar, né, Olha na só. prova, tal. E aí um sargento lá que viu, né, percebeu, pô, era raro na época, né, Uhum. eram 200 candidatos, né, e Nossa. 3 com uma nota Altíssima, praticamente é. 100% na prova, né, Caramba, que legal. aí deu um apoio lá, tá. Mas o problema é que fui fazer o exame médico, que só faltava isso para ser efetivado ali, Pra entrar. passar. Aham. Mas aí eu fui reprovado porque eu tinha desvio de septo. O sargento foi lá Eita. conversar com o Você médico e tá tal, mas brincando. o médico ele era muito, não, Rigoroso, ele era na rigoroso, lei, né? É. não, 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 e foi até bom também, né? Sim, Porque tudo tem um lado sim, sim. bom ou Não ruim, era pra ser. não era É, para ser. Olha que exatamente. E loucura. aí eu voltei e estava ali naquela situação, né? Porque ia chegar ali por volta de setembro Hum. e eu não tinha nada. E meu pai, coitado, já estava difícil para ele, né? Uhum. Então eu passei na igreja, acho que foi na Basílica do Carmo lá, Uhum. fiz uma oração, pedi, né, se Uhum. podia me ajudar. E estava até vindo, caminhando ali na avenida principal da cidade, indo para casa. E ali nessa avenida, bem no centro dela, tinha uma agência do Banco Itaú, Hum. grande em Campinas. Acho que era a agência central. E uma fila enorme ali na porta do banco. Uma fila dobrava o quarteirão. Caramba. Aí encontrei uma colega da faculdade que estava ali, né? Conversando, o que é isso? Ah, não está sabendo? O Itaú aqui vai instalar um centro de processamento de dados, Hum. porque na época não tinha essa tecnologia de comunicação, né? Então eles Uhum. criavam um centro e as agências mandavam o trabalho do dia para serem processados lá. E ela me falou, nossa, eu corri para casa, isso era umas 10 horas da manhã. Uhum. Eu corri para casa, peguei meus documentos e entrei Foi lá no lá na final fila. da fila. Tinha umas 500 pessoas. Uau. Eu lá para o final da fila dobrar. Então, das 10, eu cheguei na sala por volta de umas 14 horas. Nem fui Nossa. almoçar. Não É, almocei não. aquele Não dá dia. pra sair da Não fila, né? dava, né? É. E aí era só para preencher um formulário. O Hum. formulário eu era ali, preenchi os documentos, e Uhum. aí tinha a opção.
porque era part-time, né, Tá. os trabalhos ali no Uhum. banco. Então tinha de manhã, à tarde, à noite e madrugada. Hum. Eu quando entrei na fila, como eu sou um cara, um observador assim, né, de olhar os grupos, né, Uhum. eu vi que tinha muito jovem lá da universidade, né, muito, na época a gente chamava cocotinhas, Uhum. né, boyzinhos, né. Tá. Aí eu falei: "Ah, esse pessoal com certeza vai pegar ou de manhã, ou à tarde ou à noite, por causa da faculdade, né". Sim, vão deixar a Aí eu falei: madrugada "No meu livre. caso eu vou arriscar, vou pegar de madrugada". Uhum. Mas assim, foi intuitivo. Eu pensei, mas algo falou: "Madrugada, Madrugada, madrugada". sim. E eu fiz o X lá. Bom, passou uns 15, 20 dias, eles chamaram para uma prova psicotécnico, né, para tinha que Uhum. fazer o psicotécnico e depois Uhum. uma entrevista. Uhum. Aí eu fui, fiz o psicotécnico, passei. Aí na entrevista, né, eu falei que estudava, tal, né, um pouco a minha situação, Uhum. e eu fui chamado, né. Passei para trabalhar de madrugada no Banco Itaú, que ficava próximo do quartel de polícia que eu tinha feito a prova, então ficava Que Nossa! bem delícia. atrás, Olha né. só. Aham. E distava cerca de 1 quilômetro da Da faculdade onde eu faculdade. estudava e 1 Perfeito. quilômetro da minha casa, Nossa, né. perfeito. E aí eu super feliz, né. Sim, Então o sim, primeiro pertinho. mês ainda meu pai bancou, no segundo eu já recebi um salário. Olha só, Olha Aí que com esse salário bom. que eu recebi, conseguiu. consegui pagar a faculdade. Mas era assim, eu entrava às 7 da noite na faculdade e saía por volta das 10, 10h30. Tá. E entrava 15 para meia-noite, meia-noite no banco e ia até às 7 da manhã. Uau! Então, de repente, a minha vida virou do dia para a noite. Você virou uma Você não corujinha. Ah, virei uma é, corujinha, exato. porque adaptar, Tem que né, e tinha dormir que dormir de durante o manhã, dia, é. e era Uhum. complicado, porque onde eu morava era uma casa de fundos, né, Uhum. tinha uma serralheria do Nossa! vizinho, tinha o vizinho mexia com desmanche de imóveis, né, então vivia Certo. batendo ferro, e na frente tinha uma oficina de carro, né, além do Nossa, outro lado uma oficina de só moto. barulheira. É, Que barulheira. delícia. Hã. Então, o que isso eu adquiri um toque, uma mania, Hum. que até hoje, para estudar, para ler, para estar escrevendo, eu preciso ter um barulho de fundo. Às vezes eu Hum. ligo hoje a TV, às vezes ligo o rádio, ouvindo uma Isso te música. estimulou Me esti a É, focar. porque eu vivia com barulho, e para dormir, eu tinha que Você dormir, acostumou, então, você tem um acostumei, sono pesado usando hoje. Olha pesado. só. Mas foi muito legal, porque eu fiz a faculdade, né. Uhum. E descobri um mundo novo, mas era muito corrido, né, porque eu trabalhava à noite, então não, eu sinto não poder ter explorado, né, toda a Uhum. possibilidade da universidade. Uhum. Uhum. Mas aquele curso me abriu muitas portas, né, até Sim. porque a biblioteconomia, ela é um mercado que tem um potencial enorme, né, porque não é só trabalhar em bibliotecas, Uhum. mas lidar com documentos, informação, Uhum. preservação, Uhum. memória, Uhum. patrimônio de memória, né, Sim. e História, né. É, história, né, o bacana. conhecimento humano, registros do conhecimento humano, Uhum. e há poucos profissionais no Brasil. Então naquela época havia menos ainda, Sim. então eu teria oportunidades, né, maiores, né. Quantos colegas de turma tinha nessa Éramos época aí? em 60, quase 70, mas era assim, quando eu entrei no curso, entrou eu e mais um rapaz. Tá. Ele olhou, mudou para fonoaudiologia e eu fiquei. Então era eu Era só você. e era, vamos dizer assim, eu de homem e 69 mulheres. Caraca! Nossa! Aí eu estava realizado, né, Não. porque eu na vida não eu tive dificuldade para namorar, porque não tinha dinheiro para Aham. bancar uma saída, né, Aham. às vezes Aham. eu saía com um grupo de amigos, marcava dentro do cinema, Uhum. porque às vezes eu tinha o dinheiro do cinema, Entendi. mas não tinha a grana para sair, comer um lanche, beber. Então ali terminava o filme, eu me despedia e Acabou. voltava para casa, Entendi. né, porque era muito Sim, era era muito contado. É. contado. Sim, sim. Eu me lembro até uma namorada que eu tive, a minha mãe que arrumou, porque eu vivia em casa estudando, né, e aí ela arrumou uma manicure lá, que ela fazia unha, né. Olha. E aí eu acho que eu namorei 2 dias com a menina, Nossa. porque para o primeiro dia ela falava do ex-namorado, ela tinha rompido. Nossa. E no segundo dia, quando eu fui dar um beijo nela,
ela fumava muito. Nossa. E é uma coisa que eu não tenho vício, né, eu não bebo e não Uhum, fumo, uhum. né. E aí aquele gosto de cigarro eu desisti, falei: "Ah não, Falou, ficando não, não é pra sozinho mim aqui, não. Vai não, lá, não é pra volta pro mim seu não". ex aí, E foi na melhor. faculdade aquele monte de mulher, eu já trabalhando, eu falei: "É aqui que eu vou, né, É, fazer a minha fé", mas olha, não deu muito certo não não. deu. Por quê? Porque eu trabalhava de madrugada, então de Uhum, segunda a sexta-feira uhum. era madrugada. Aí sábado e domingo você tentava fazer a inversão, eu saía às 7, 8 do sábado, Hum, e aí, pô, ou eu não dormia para poder tentar aproveitar. sim. Aí eu lembro que uma vez eu convidei uma menina lá da faculdade para um filme, assistir um filme, né, que era Uhum, assim programa sim, bobo, né, um sim. filme, e levei no cinema às 14 horas, às 2 da tarde. Nossa. Acho que tinha na época em Campinas, tinha uma promoção de eventos de filmes de arte, por isso que Uhum. eu não gosto de filmes de arte, principalmente francês. Pegou um trauma, né? Traumatizou aí. Né? Não. E fomos assistir a um filme de arte, isso é para mostrar uma certa erudição. Sim, sim. E eu lembro que na hora que apagou a luz, aquele filme francês, aquelas conversas, aquele cenário semi-escuro, tal, aquela bateção de papo, eu peguei no sono. E das 14 eu fui acordar, eram por volta de 1 da manhã, com o lanterninha, né? Naquela época eles não tiravam do cinema, né? O cara, olha, Nossa. nós estamos fechando o cinema. Quando eu viro do lado, eu tava sozinho. Oh, meu Deus, Provavelmente eu dormi a tadinho. menina, pô. Eu Falou. só fiquei conversar que eu ronquei. Mas aí eu descobri, isso depois teve um outro caso também, eu tentei ir à noite, dormir de novo, né? Daí Uhum. eu vai desistir, não é bom programa, Não mas funciona. eu aprendi que ir no cinema era o melhor lugar para dormir. Sim. Aí eu ia sozinho, Fica escuro, fica, não escuro, tem só ninguém para dormir, não ali. tem ninguém. E eram os sofás, na época tinha o Cine Regina e o Cine Windsor, né? Que eram uns cinemas assim mais chiques, né? E Uhum. tinha uma poltrona mais estufada. Então você deitava, olha, o Nossa. melhor lugar para dormir. E assistir E um filme. horário que não tinha muita gente, Não. E então, assistir esses perfeito. filmes cabeça, Nossa, para dormir, para que dar delícia. sono. Eu acho que até hoje eu tenho essa mania, que Por às isso vezes que vou você pega, você assistir começa a assistir, você, eita, a tá dando Netflix sono aqui. ali, e tem esses filmes, eu já nem gosto porque eu vou Já dormir. vai dormir, tá na certa, E, né? mas mesmo assim foi muito gostoso pelas histórias, né, Uhum, que uhum, eu vivi, né, os sonhos que eu pude concretizar depois, sim. e porque essa profissão ela me deu uma ascensão profissional, né? Uhum, uhum. Eu cresci como pessoa, como profissional e estou aqui até hoje. Sim, E sim. através dessa vontade de estudar, eu fui me aperfeiçoando na área, fazendo mestrado, né, Uhum, com aquela corrida, né, trabalhando, né, sim. fazendo o doutorado, depois prestei um concurso na USP, Uhum. né, pra uma vaga de professor, e naquela época, olha o destino, a USP só contrata doutor. E Hum, naquele concurso, na minha área, não tinha especialistas, ou não houve candidatos, que é a catalogação, tratamento de informação. uhum. Eu tinha o mestrado e eu nem queria me inscrever, porque USP, né? Eu dava aula na Teresa Martã, que era uma escola mais de bairro aqui em São Paulo, aula em Lorena, Santo André, que eram cursos particulares menores, na FESP aqui também, Uhum. mas na USP eu nunca imaginei. Eu, na Universidade de São Paulo, né, tinha aquela áurea, né? Mas Sim, a minha sim. mulher incentivou. Até no Hum, último dia, né, eu saí correndo com os papéis lá, fui me inscrever no no último último dia. dia. Aí prestei o concurso, né, que era dar uma aula, escrever um texto, fazer a leitura do texto, teve uma entrevista, né, Uhum, e apresentação dos currículos, né. Por sorte, eu sempre fui uma pessoa que gostava de escrever, né, uhum, uhum. e aí eu passei. Aí fiquei 6 anos em estágio probatório, porque eu só tinha o mestrado. Ah, tinha que ter o doutorado Eu mesmo. tinha que ter o Eles doutorado, porque insistiram. lá o Entendi. mestrado era Hum, como auxiliar de ensino, tá. tá? E a USP queria só doutor, né? Lá Uhum, no departamento tinha que ser doutor. tá. Então, quando eu entrei, eu tive que fazer um exame, uma prova para o doutorado, né? Uhum. E conseguir um orientador. Como eu mexia com uma área muito específica, não tinha Não tinha professor, ninguém. não tinha ninguém. Nossa. Aí uma professora que já estava para se aposentar,
ela me pegou como orientando, Orientando. Uhum, né, e uhum. eu fui mais ou menos para a linha de tecnologia. E é interessante essa relação com essa professora, porque quando eu era estudante em Campinas, nós vínhamos para a Bienal do Livro aqui em São Paulo, que antigamente era realizado no pavilhão do Ibirapuera. Tá. Uhum, E como eu escrevia muito, escrevia contos, né, que poesia, legal. humor, né, Uhum, eu só não tenho talento de interpretação, né, para contar piada. Mas eu gosto de escrever textos humorísticos. Ah, eu comecei a colocar o contexto das bibliotecas, né? uhum. E a diretora da faculdade, ela adorava, ela ficou surpreendida. Então, sempre que tinha um evento, ela falava, eu era Pra você lá, representante aham. acadêmico, olha, o Uhum, Fernando escreve coisas maravilhosas. que legal. E numa vez que eu vim num sábado para a Bienal, que tinha um encontro de bibliotecas, ela me apresentou para a professora, para essa professora, a Uhum. Neuza Dias Macedo. Mas eu era meio envergonhado, né? Falei, ah, né? Era mais na sua, É né? na É. sua. Ela pediu, Uhum. ela me mande o material para eu dar uma olhada, porque ela era muito metódica, era Certinho, by the certinha, né? book. Ela era Uhum. editora de uma revista, né? Ah, Então tá. Então tem que ser, tem que tem ter que um ser, padrão né? ali, é. E eu não mandei, fiquei vergonhoso. Ah, não vou mandar, não. Uhum, Né? uhum, Anos depois, eu estava fazendo mestrado e estava com uma dificuldade de. Eu precisei fazer uma disciplina aqui na USP, eu tinha que estudar em Campinas, né? Então era meio puxado. E eu consegui puxar uma disciplina aqui da USP. uhum. E eu fui conversar com ela, porque ela era coordenadora. Aí ela me abriu uma exceção para eu me inscrever fora do prazo numa disciplina de pós, Hum, né? Olha a relação. E uhum, posteriormente, quando eu estava escrevendo o meu trabalho, né, eu precisava encontrar uma informação e eu fui na biblioteca da Eco. Eu funcionava aos sábados, eu ia muito lá. uhum, E ela estava nesse dia lá lendo, né? Aí acho que até minha esposa foi conversar com ela, né? uhum, Porque eu também meio assim receoso. Aí ela, não, vem, manda vir aqui. Eu fui lá, ela já me deu as dicas, as fontes, né? uhum, Que uhum. me ajudou na minha pesquisa. E Legal. quando eu entrei na faculdade, ela foi a minha orientadora de doutorado. Ah, Nossa. não Sim. é, ela era uma pessoa assim exigente, cara. Eu escrevi os textos assim 5 vezes, porque ela Caramba, era qualquer professora de coisinha. português, era Ah. professora de referência e era referência na área, Uhum, né? uhum. Era bibliotecária, então ela tinha Ela tinha uma bagagem uma enorme. bagagem É. grande, né? Uhum, Falava línguas, né? uhum. E então, e aí corrigia meu texto. Eu não Sim, tinha sim. um domínio, né? Fui Sim, me sim. aperfeiçoando. Aí reescreve, 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 né? Uhum. E trabalhando. E tinha uma coisa, né? Ela era aquelas orientadoras que levava para casa, né? Você tinha Hum, às vezes que estar escrevendo do lado dela. Às vezes ia para Santos, ela tinha um apartamento em São Vicente, uhum. ela ia tomar banho de mar e eu ficava lá sentado, Tá brincando. corrigindo os textos, reescrevendo o texto para ela ler, pra, Quando saísse porque do. tinha prazo, né? Ah, Agora tinha prazo, né? E ela queria que eu terminasse antes do prazo, uhum, porque para eu poder fazer o concurso de efetivação na universidade. uhum, uhum. E eu lembro que uma vez eu precisei levá-la para. Ela fez uma cirurgia de seios, para diminuir os seios. Mas como ela era muito segura, Uhum. ela conseguiu um médico que fazia a operação mais em conta em Piracicaba não, em Itu. Tá. E aí Uhum. eu fui no carro dela. Só Nossa. que a estrada lá, a Estrada do Açúcar, Hum. era muito esburacada e eu estava levando ela para tirar os pontos já. Ah, Nossa senhora, nossa. que carro balançando, Vai ela me devagar, vai xingando. Não, devagar. ela era bocuda, é a Ariana. Ah, entendi. Nossa, já ia me xingando. Você tirou carta onde? Não sabe dirigir? Meu Né? Deus E do de céu. volta foi falando. Então foi isso, né? Mas ela me deu uma capacitação que eu não tinha, que é metodologia científica, pensar como um cientista, né? Entendi. O Uhum. estilo da escrita também eu fui Sim, adquirir sim. com ela, né? Uhum. Eu achava que tinha, não, mas com ela eu fui Você foi aprender a aprender. escrever, a ser mais É, disciplinado. porque o mestrado é uma linha, o É uma linha, o doutorado já é doutorado já outra, foi outro, então, né? entendi. Então, a ter
uma postura de docente, inclusive, de pesquisador, de pensador e de crítico. Uhum. Isso eu agradeço muito a ela, ela já é falecida. Hum. Tá? Mas aí eu prestei o concurso de efetivação Uhum. e assumi a cadeira, aí eu era dono da cadeira. Olha Teve só. um professor que falou: agora você pode mandar todos os outros seus colegas para onde você quiser, porque não tem Você que é encher o o saco. ninguém tá acima de É, você. porque eu era no probatório, eu dava aula de fundamentos, aula de estágio, o que O que aparecesse era tinha. empurrado para mim. Uhum. Então, praticamente ficava o dia, a semana toda, de segunda a sexta na faculdade, dando aula, manhã e noite. E ainda Nossa, tinha que fazer o o doutorado, doutorado. né? Uhum. Escrever e produzir. Então Uhum. era um período muito cansativo. Nossa, Mas aí eu me imagino. efetivei, né? Fui na área, fui produzindo mais na área, produzindo Sim, livros, artigos, tal, sim, e sim. fui construindo, né, um reconhecimento profissional. Mas além disso, só acrescentar um outro ponto ainda na faculdade, como eu era o único rapaz, Uhum. eu era o representante natural da sala, Ah, né, porque as ninguém meninas: "Ah, mais não, queria era assumir. o É, o Fernando, é o Fernando ali. Fernando", então eu era o É. representante da sala. Depois entrei no diretório acadêmico Uhum. e era o representante junto às câmeras na universidade, junto ao departamento. Fui depois presidente do centro acadêmico, né, no Uhum. meu último ano. Então eu fui aprendendo também a ter uma consciência política, né, política e Uhum. social, né, Sim. porque nas lutas, reivindicações eu encaminhava Uhum. propostas, posições e etc. É. Isso adquiriu um outro aspecto. Os meus professores todos eram de movimento associativo, de valorização da profissão, participavam de entidades. Uhum. E, consequência, eu fui também, né, quando eu vim para São Paulo, eu fui participar das entidades da área, associação, criar o sindicato, Uhum. presidir o conselho profissional, presidente do conselho federal. Então, fui desenvolvendo esse Sim. percurso de responsabilidade, né, Uhum. profissional, de Uhum. consciência profissional. Sim, E sim. era também uma maneira de eu agradecer a profissão por tudo que Uhum. ela me deu e me dá até hoje, né? Sim, sim. Inclusive família, filhos, né? Tudo que eu Sim, a tenho, sua vida toda, né, toda, eu agradeço cresceu, a né. ela, as Uhum. oportunidades, as portas que me abriram. Uhum. E o meu pós-doc, né? Porque depois da USP fui fazer pós-doc na Espanha, morar na Espanha. Aí foi um outro Nossa, é outro patamar também, patamar né. e um Uau. mundo que eu não conhecia, né, Uhum. viver uma outra cultura, viver Sim, num outro sim. país, numa universidade conceituada, né, Uhum. de primeiro mundo. Então isso me deu ainda um up Sim. profissional, né, muito, muito Não, grande. Os com contatos certeza. com outros profissionais também, Sim, né, sim. e outros países, né. É, porque querendo ou não, a história do Brasil é muito pequena É, comparada com as de lá, então imagino que você foi aprender de biblioteconomia lá fora, né, eu lá imagino fora. que deve ter sido uma coisa assim, Foi, né, até Certeza. hoje, né. Então né. veja, o meu mundo era a minha rua ali, a Silva Manso, no Sim. bairro do Bosque, em Campinas. Aquele era o meu universo de infância, Uhum, né, era o uhum, meu mundo, era aquilo. uhum. Depois, com a universidade, foi a cidade e o estado. Sim, E depois com a pós-graduação, né, foi o mundo, né, o viver em outros países, né, uhum, visitar outras instituições, né, uhum. isso Nossa, com certeza, a cabeça mudou, expandiu muito nesse sentido. imagino. É. E falando um pouco, né, pegando hoje hoje, no estado que a gente tá, como é que a sua profissão tem lidado com o quesito de tecnologia, dos avanços com a inteligência artificial? Porque eu vejo assim, vocês tiveram que também se blindar um pouco, né, pra IA não chegar e começar, né, debruçar tudo que vocês fizeram ao longo desses anos aí, né. É que eu estou numa profissão que é bem interessante nesse sentido. Uhum, Ao longo da história, desde a civilização suméria, né, lá no Oriente Médio ali, né, uhum, desde aquela época, há milhares de anos atrás, já havia atividade de biblioteconomia. hum, Então, com o surgimento da escrita, ela veio a contribuir para o trabalho bibliotecário, porque se passou a fazer o registro hum, das informações em um suporte documental, a argila. hum. Depois, no Antigo Egito, surgiu a primeira biblioteca, vamos dizer, mundial, né? A Biblioteca de De Alexandria, Alexandre, sim, sim, né? sim. Então, os Uhum, suportes ali dos registros
tinha trabalho do bibliotecário, né, o Calímaco, um dos primeiros bibliotecários ali, né, era um filósofo, né, mas atuava como bibliotecário na Biblioteca de Alexandria, era um centro de conhecimento, né. Uhum. E tecnologia, ele desenvolveu lá um sistema de, descrição em nós chamamos hoje de etiqueta para recuperar os papiros, né, Uhum. tecnologia, né. Uhum. E ao longo da evolução em Roma, né, a civilização romana, depois na Idade Média, o renascentismo, tudo teve um período de tecnologia desenvolvida e tudo foi aplicado à biblioteca. Uhum. Com o surgimento dos computadores nos anos 50, qual foi o ambiente onde o computador foi aplicado, além do investimento e pesquisa científica? Nas bibliotecas universitárias, né, Sim, para sim. Acessar a processamento, informação, tratamento de sim. informação, Uhum. controle. Uhum. Surgimento da informática, uma aceleração maior. O surgimento da internet, as bibliotecas se ampliaram para as conexões no Acessar o mundo mundo. todo, Uhum. né? Conteúdo, circulação de conteúdo. Uhum. E agora, com a inteligência artificial, qual o ambiente mais adequado? O ambiente da biblioteca tem um volume muito grande de informações Uhum. que precisam ser manuseadas, processadas, armazenadas, né? Uhum. E a inteligência artificial Uhum. funciona como uma ferramenta, né, que agiliza a nossa capacidade de leitura, né, Uhum. capacidade de armazenamento da informação. Uhum. Porque a partir ali de 1900, o crescimento da produção científica foi exponencial, né? Uhum. A produção de artigos, de livros foi exponencial. E as tecnologias analógicas não davam mais Não conta. Quando eu acompanhou, falo né? analógicas, eram manuais, né? Uhum. Uhum. Então, com o surgimento das tecnologias computacionais, agora com os algoritmos, Uhum. isto possibilitou que o bibliotecário possa manusear um volume maior de informações. Não que nós sejamos os únicos a trabalhar com informação, né? Você Uhum. tem os produtores, que são jornalistas, os editores, né? Uhum. Mas você tem também outras comunidades de informação, arquivística, arquivologia, museologia, que também trabalham com os registros e a preservação, né? Uhum. E posteriormente agora nós temos também a computação quântica. Então, quando aliar a inteligência artificial com a computação quântica, que é a capacidade de processar, né, exavolumes de informação, Uhum. armazenar isso em repositórios manuseáveis e transportáveis, com a inteligência artificial integrada, praticamente nós vamos ter condições de tratar todo o conhecimento do mundo, tudo que é Em questão de produzido, segundos, é. tudo, até o que é produzido pela NASA lá, de Tudo, né? milhões de dados que eles coletam periodicamente nos planetas, vai conseguir ser também Uhum. processado e trabalhado, né? Uhum. Uhum. Então isso para nós é uma consequência. Hoje o bibliotecário, da minha época de formação para o que eu ensino hoje, Uhum. é uma virada de 360 graus, porque tem que lidar com tecnologia, conhecer algumas linguagens de programação, mexer Imagino. com Uhum. softwares, né? Não, ao E- longo dos anos, além de você ter, eh, a sua formação, ela vem avançando, você também tem que se formar no lado técnico, né. É, em Aprender cima. todo esse lado técnico de informação, de computação, de programação, enfim. Você teve que também achar os outros caminhos para você não se desatualizar, Ah, né. com certeza. Como Atualização é o que eu falo para os meus sim. alunos, é permanente. Agora, Uhum. recém terça-feira que vem, vai ter um lançamento de um livro, 100 anos da biblioteca Jorge, me fugiu o nome agora, a Biblioteca do Mackenzie, Uhum. né, que está comemorando 100 anos. E eles produziram em homenagem um livro, uma Hum. antologia, vários autores foram convidados, né, pesquisadores, professores, Uhum. a escrever sobre a biblioteca. E eu fui lá indicado pelos bibliotecários na universidade para escrever sobre o futuro das bibliotecas, biblioteca universitária, Que né? Nossa. incrível! E Parabéns, que aí legal. agora vão ser lançados, eu escrevi um capítulo sobre isso, a Uhum. previsão, né? E aí colocando isso, inteligência artificial, Uhum. computação quântica, realidade mista, né? Realidade virtual, Virtual. né? Os processos e como essas coisas vão se integrando, né? Uhum. Robótica, né? Que Uhum. é um outro processo também Uhum. nessa linha, né? Como isso vai afetar as bibliotecas. Então, as bibliotecas vão ser repositórios de conhecimento
Uhum. né, articulado com pessoas e máquinas ali, processando, armazenando, né, Uhum. e também gerando conhecimento decorrente do que está ali produzido. Uhum. Nossa. Então, essas coisas todas. Não, com certeza. É um mundo todo que a gente, né, quando a pessoa vem aqui, a gente vai entrevistar, que a gente sempre entra, né? E cada profissão, cada perninha, né, da sociedade, ela tá cada vez mais, né, vamos dizer, sendo codependente da tecnologia, precisando, né, disso e pelo menos o que eu ouço falar, né, as pessoas estão usando a IA num sentido bom, né, de um lado bom, né, não vou usar para explorar do lado, né, vamos dizer, negativo. Vou usar ela para acelerar meu processo, para juntar as coisas, para, né, otimizar e deixar mais fácil, né, um entendimento, né. Eu acho É, que depende muito da área Uhum. e da pessoa. A gente já viu, já falamos sobre isso em outros episódios, Sim, sobre o uso da IA para, por exemplo, aplicação de golpes. sim, sim. sim, Então, assim, eu é, acho que depende muito da área e da pessoa, porque a sim, IA pode ser uhum, sim usada para o bem e para produtividade, né? uhum, E para o sucesso das áreas, sucesso profissional, uhum. mas ela também pode ser usada de uma maneira ruim por pessoas que não querem praticar o bem. Isso É, a acontece. questão de ideologias, né? A gente tem pessoas boas e pessoas ruins. Isso ao longo da vida a gente vai Sempre vai encontrando ter, bastante. exato. Eu até agradeço porque eu sempre tive na minha carreira pessoas que me puxaram, empurraram para frente, não nunca para trás, né? Perfeito. A Uhum, começar pelas minhas professoras, né? A uhum. começar pela minha namorada e agora esposa, que sempre foi acho que a maior incentivadora, É né? isso aí, Foi é ela isso que aí. me trouxe para São Paulo, né? Criou a condição para que eu me crescesse como pessoa humana, né? Uhum, uhum, As chefes, eu tive duas chefes, né? Maria Helena em Osasco, e depois a Norma aqui na Fundap, que foram dois empregos efetivos que eu tive, né? Que me ajudaram também profissionalmente bastante, né? Porque uhum, você uhum. começar na carreira Sim, é precisa do sempre empurrãozinho. problemático, você tem É, inseguranças, né? uhum, E eu fui um cara que hoje eu falo para os alunos, olha, o planejamento profissional não começa depois de formado, vocês têm que começar a pensar na profissão a partir aqui do primeiro dia uhum, da universidade, né? uhum, Foi uma uhum, coisa que eu não levei muito em conta, uhum, mas que uhum. graças a Deus são pessoas que foram me puxando, os amigos também que eu fui construindo, né? Sim. No banco também eu tive um chefe maravilhoso, o Uhum, Totonho, né? Os colegas também eram pessoas que, como eu, também vinham na luta, né? uhum, Tentando ascender. uhum. Então eram pessoas que tinham valores, né? Sim, E sim. isso é muito importante. É bacana que você conseguiu passar, igual você deu um exemplo para seus alunos, porque por exemplo, essa frase que você falou é interessante. Eu, no meu primeiro dia, eu não tive esse pensamento, nem essa orientação, né? Pensa de agora, o que você vai fazer com essa profissão, né? A gente tem um sonho, sou engenheiro mecânico, mas eu nunca trabalhei com engenharia mecânica, né? Só que no primeiro dia você não pensa, né? O que que eu vou fazer, né? É um tópico difícil ali na época, mas é interessante que você já orienta Eu seus tenho a alunos nisso, preocupação isso é bem legal. no Isso primeiro é bem dia de legal. aula, porque não é só um ensino técnico, né? Uhum, Mas eu falo para eles, olha, vocês podem me achar um pouco austero, e eu sou considerado um professor bastante austero lá no curso por parte dos alunos, uhum. porque disciplina, né? Dedicação. Sim, Como eu me dediquei, eu acho que todo mundo tem que se dedicar tem que ser também, né? sim. Se quer chegar lá, né? Chegar É, lá. E é não. isso que eu falo, se você quiser ascender, né, mudar a tua vida, né, crescer como pessoa, como profissional, tem que se dedicar. Sim, E com tem que ser certeza. disciplinado, Com né? certeza. E você está numa universidade pública, né? Alguém está bancando para você estar aqui. Sim, Então sim. precisa ter essa consciência Usufruir profissional. daquilo da forma correta. Exato, E eu exato. me esforço como educador, né? Eu olho que não é apenas passar, mas também Uhum. alguns valores, né, como Sim. ética, como responsabilidade profissional, Uhum, dedicação, uhum, né? uhum. E às vezes alguns aceitam numa boa, e outros não, É, né? tudo garotada, né? Tudo Você não. adolescente e Exatamente. recém-adulto, né? É, Tudo não é mas a gente normal. faz esse trabalho, né? Legal, bacana. Esperando que tenha um futuro. Eu falo para eles, vocês têm que ter um futuro melhor do que eu. Tem que ser um profissional muito melhor daquilo que eu sou, o que eu cheguei, consegui chegar, né? Porque Uhum. temos os nossos limites. Sim, sim. Então procuro
passar para vocês um pouco mais para que vocês me superem e cresçam e Sim. transformem a área, né, Uhum. Ah, construam a área. bacana. Então isso Não, muito legal, muito legal. E nessa linha que você estava falando, né, de você sempre teve alguma coisa na sua vida, alguma atividade. Nossa, eu imagino você quando você era mais novo, você falava que você quase não dormia e tal. É, onde você encaixa os seus hobbies nisso daí? O que que você fazia para tentar te distrair, né? Ó, vou contar uma coisa para vocês. Como meus pais trabalhavam, né, e eram profissões menores, né, a minha mãe foi empregada, depois comerciária, trabalhava em bar, né, caixa, o Uhum, meu pai era garçom, né. uhum, Então não era na época ganhava grandes salários não, né, era um uhum. trabalho dificultoso, porque era praticamente meu pai trabalhava mais de 8 horas, às 16, às 20 horas Nossa. por Uhum. dia, né, a minha mãe também, né, Puxado. é Muito puxado. puxado, é, puxado. E como tinha um custo, né, manter uma família, né, e aluguel, luz, etcétera, não tinha muito dinheiro. Então a gente não tinha que ir lá: "Ah, eu quero isso", Uhum, né, eu não tinha. E às vezes eu saía com a minha mãe, eu era pequeno, e em Campinas tinha uma loja de departamento, como um MAP em São Paulo, acho que talvez para quem estiver ouvindo não vá se recordar, uhum, que tinha tudo, né, era um shopping center dentro de uma loja. uhum, E em Campinas tinha uma loja americana chamada Sears. E eu gostava muito de ir lá, porque era uma loja de departamento e tinha uma seção de brinquedos. E hum, eu olhava para aquilo e ficava encantado com carrinho, autorama, que aqueles legal. bonecos que andam. E naquela época eles deixavam brincar, né? Tinha lá Hum, os mostruários, e às vezes a uhum. minha mãe ia comprar alguma coisa e eu ficava ali, Ficava ali, sim. mexendo com os brinquedos, Sim, né? sim. Uhum. Coisas que eu não podia ter, né? E aí, para amenizar um pouco isso, tinha a serralheria ali do lado de casa. Uhum. E desde garoto, desde pequenininho, né, eu ia lá, o serralheiro era vizinho, morava na própria fábrica ali, né, Uhum. e entrava e ele deixava pegar toquinhos de madeira. Hum. E às vezes tinha uns que precisava afinar, de dar uma lixada, ele lixava para mim. Então eu pegava uma caixa de sapato e enchia de toquinho. Hum. Aquilo era o meu leg. Aí eu Olha só. ficava em casa brincando, montando Sim, coisas, sim. criando soldados, com Legal. imaginação, e Sim. montava aquilo, Aham. né. Era meus carrinhos, né, Uhum, e uhum, brincava com aquilo. uhum. E eu começava a colecionar aqueles toquinhos. Do Hum. toquinho eu colecionava moedas, que era trocado, então todo trocado que, eh sobrava, né, na Uhum. compra em casa, o que eu Você ia achava, guardando. eu Aham. ia guardando, Sim. porque dinheiro eu sabia o custo que Sim, você era, né. sabia que era. Então Aham, eu ia aham. guardando, colecionava moedas. Uhum. E eu lembro que uma vez o meu pai, aquele negócio de educação, abriu, lançou uma coleção de história do Brasil. Não que ele comprasse, ele ganhava, né, porque ele trabalhava no bar, o pessoal deixava jornal, Uhum. e ele ia pegando aquilo e levava para casa. E eu ia colecionando aquilo, lendo, né, Uhum. história do Brasil, Legal. e colecionando. Tem a coleção até hoje, só falta encadernar, né. Uhum, uhum. E leitura de jornal, ler gibi, eu gostava, não tinha como guardar, comprar gibis, né, mas eu recortava tirinha de jornal. Porque tem as No historinhas da Mônica, sim. o Dino, o elefante, e eu Uhum. recortava aquilo e ia guardando numa pastinha, Legal. né. Aham. Era aquilo, aí comecei a colecionar selo, aí isso criou um vício. Um hábito de Aí uhum. foi para as canetas, né, quando eu comecei lá na universidade, colecionar caneta. Eu via uma caneta sobrando, eu guardava a caneta, que era uma boa, não precisava Não comprar, precisava tinha. comprar, tinha E é. aí tinha, aí ia para os eventos depois, distribuía. Eu tenho lá umas caixas de caneta. Teve algumas que eu até descartei, porque Já já não foi. tinha mais A tinta. tinta já era. Aham. Mas eu coleciono Que canetas, legal. né? Uhum. Escrever, eu gosto muito de escrever à mão. Sim. E aí vai, colecionando chaveiro, né? Sim, sim. Eh, broches, né? Broche, sim, Né? sim. Colecionando aqui. Tem lá Legal. alguns colecionáveis, Uhum, né? uhum. Brinquedos, né? Quando eu comecei a trabalhar, e ganhava mais dinheiro, tal. Já depois até de casado, né, começou a sobrar um pouco mais de dinheiro. Aqueles brinquedos que eu não pude comprar, eu fui comprando. Você foi Comprei lá comprando. uma caixa de Autorama, que era um Aí, ó, que sonho. legal. Depois de velho, eu comprei lá o Poxa, Autorama. Até eu preciso levar agora para trocar uma a fonte pecinha. de luz, porque eu usava umas pilhas grandes, né? Hum, Passar para os netos lá
brincar. Sim, Mas eu olha que tenho lá legal. um armário com um monte Um monte de de brinquedo. jogos. Eu mesmo Nossa. não jogo, né, mas o fato de ter, De conseguir. Isso é conseguir, legal. É a eu Isso é legal. conquista, é. conquista, Sim, né, sim. então tá lá guardado os Nossa, que jogos. bacana. É isso, né, a gente vai criando umas manias ao É, longo da vida. realizou o sonho do seu de infância, Ah, isso é muito sim. legal. Não Nossa, tenho que bacana. eu não tenho nenhuma frustração da Uhum, minha vida, muito pelo contrário, né, eu tenho histórias e quando eu relembro, uhum, eu sinto que eu fui um menino feliz, uhum. né, e hoje sou um homem feliz, né, Graças a Deus, é Ai, pela isso que aí. família que eu lindo. tenho, né. Sim, sim. Nossa, Casei bem, entrei casou numa bem. ótima família que foi melhor ainda, né, me Aí, ó. receberam bem e também ajudaram a crescer mais Crescer, ainda, né. prosperar. Sim. Eu tenho uns cunhados, cunhadas maravilhosos, né, Uhum, minhas irmãs também são maravilhosas, né, legal. e Legal. isso só me fez ser uma pessoa, assim, abençoada por Deus, né. Amém, E os amém. sobrinhos também que foram Sim, que surgindo, né. foram entrando e tudo mais, né. Posso não ser um bom tio, né, É sim. Ah, você é um mas tio eu posso maravilhoso. dizer que, em Não. termos de sobrinhos, né, Uhum, eu sou um felizardo, não tenho que uhum. reclamar de ninguém, muito pelo contrário. Amém, Que amém. É, lindo. família é muito importante, né, É, é importante, é a ajuda base. nos momentos, né, bons e nos momentos difíceis. Isso realmente, eleva a pessoa, né. Quando você acha que a pessoa, né, minha esposa e tal, e ela vai te levar, vai te ajudar. "Pô, eu não tô bem nesse caminho", "Ah, não, tudo bem, eu te apoio, vamos", é uma outra história, né, porque se você no seu caminho você encontra uma pessoa que só vai querer o seu mal, né, mas vai querer te botar pra baixo, aí não, né, você vai ficar coadinho, você não vai te ajudar a elevar, né. É Então evitar até a realmente convivência, né, porque exato, energia negativa exatamente. contamina. Exatamente. Mas é isso aí, Fernando, muito obrigado por contar a sua história, Ah, adorei conhecer um pouquinho mais da sua profissão, né, a gente conhecia pouco, né, imagino que ainda tem muita coisa para tem. explorar, né, mas nossa, o bate-papo foi muito gostoso, foi muito leve, né, eu acho que, a gente aprendeu ainda um pouquinho mais, né, de quem é o tio Fernando, né, nessas histórias, e com certeza tem muita coisa ainda para explorar, né, mas a Com gente pode certeza. deixar para um segundo momento, né, É isso, porque Perfeito. você vai né, voltar, hein, você de vai Ah, que Fernando. voltar, é isso isso, eu aí, tá agradeço, bom. peço desculpas se não estava muito inspirado, né, porque é o Não, você corre-corre, né. imagina. Foi Mas eu agradeço a maravilhoso. oportunidade, não esperava que fosse assim, tão bem conduzida, né, pela É, Nicole e pelo Brian, aqui né, é bem eu me senti muito tranquilo, espaço confortável. aberto, é isso, Parabéns para vocês e eu só posso desejar muito sucesso e êxito nesse empreendimento. Eu fico muito orgulhoso de vocês nesse bom, sentido. obrigado por Amém. participar. É isso aí, pessoal, se gostou, deixa um comentário, dá o seu like aí Sigam a e gente nas sigam redes a gente, isso aí. sociais e nos vemos em Nos breve. vemos no próximo Pode Pio. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Tchau!